Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você estiver vendo. Esse não é um podcast errado, esse é o Toque Passa. Hoje sou eu, Thales Machado, editor de esportes do Globo, que está apresentando. Lembrando que o Toque Passa é um podcast, um videocast, de um oferecimento da Sete Games. E hoje estão comigo aqui o Bernardo Coimbra, que você já conhece, para comprovar que é o Toque Passa mesmo. Tá ele aí. Boa tarde. Thales, tudo bem? Tudo bom? Tá a Tatiana Furtado também, repórter do bem. Jornal Globo. E o nosso convidado de hoje é o Bernardo Pontes, especialista em marketing com passagens para Flamengo, Corinthians, Vasco e mais outros clubes brasileiros. Hoje ele é CEO da Lob Sports, agência de marketing esportivo. Bernardo, muito obrigado pela sua presença. Bem-vindo ao Toque Passa. Obrigado, Thales. Prazer, Bernardo, meu xará, Tati também. Parabenizar aí o Jornal Globo pela iniciativa e vamos falar sobre esse tema tão importante, que é a indústria do futebol, a indústria de torcedores. E vamos falar muito aí sobre essa maravilhosa pesquisa que vocês lideraram. É isso, o podcast hoje tem dois esclarecimentos para ser feitos. O primeiro é que o João Pedro Fragoso não está aqui, como vocês perceberam, está de férias, já postando hoje Maceió, Alagoas, praia. E a gente está aqui para discutir um assunto muito sério, que não tem nada a ver com praia, tem até a ver com Maceió, porque clubes do Nordeste aparecem bem, mas é a pesquisa, o Globo Ipsos IPEC, a pesquisa que é a maior pesquisa que já foi feita no Brasil sobre torcidas, e que o Globo, desde o dia 28 de julho, uma segunda-feira, vem publicou durante a primeira semana inteira e vai conseguir publicando durante o resto de mês de agosto. Vai ter coisa saindo aí. A gente vai discutir com o Bernardo aqui um pouquinho e com o xará dele, o Bernardo, e a Tati também, os resultados dessa pesquisa. Eu queria começar Deixa eu só... Desculpa, eu sei que tá gravado. É porque o seu papel tá de cabeça para baixo. Eu não sei até que ponto a internet pode perturbar seu juízo. Que você tá com... Perfeito. Agora, ó, a gente tá tudo certinho agora. Seria de fato um problema, né? Hoje em dia a gente não sabe o que é. Só porque... Os chatos, né? E tem muito chato nesse tema de pesquisa, né? Não é muito difícil, não, porque falar, não, essa pesquisa é tão fajuta que até tá de cabeça para baixo, justamente por conta dessa primeira pergunta que eu vou te fazer, que é a pergunta sobre o ranking básico, né? É a primeira matéria que a gente publicou, que é a de maiores torcidas, que é sempre o que gera a maior polêmica. A torcida que cresceu, que tá lá no alto, fala que tá tudo ótimo, tá tudo lindo, e os times que estão embaixo, não. Mas, assim, mais do que o ranking em geral, essa pesquisa mediu níveis de fanatismo, o engajamento do torcedor. Para além de saber quantos torcedores cada time tem, por que pesquisas assim são importantes? Thales, eu acho que, primeiro de tudo, a gente vive numa era que quanto mais acesso à informação, mais dado você tem daquela base que você quer trabalhar, melhor é para o produto que você quer promover. Então, isso é para o mercado como um todo, não só para o futebol. Um diretor de marketing do segmento automotivo, beleza, moda, seja lá o que for, quanto mais dados e informações ele tem para metrificar o público que ele quer atingir, mais importante vai ser para direcionar as estratégias de marketing que ele quer direcionar ali para aquele ano vigente. E no futebol não é diferente, né? Quanto mais acesso à informação, quanto mais pulverizado você sabe aonde está o seu torcedor, quais as regiões que ele está mais ou menos concentrado, qual o poder socioeconômico que ele tem, enfim, qual o poder socioeducativo que ele tem. Então, quanto mais elemento e quanto mais informações os clubes puderem ter, seja através de pesquisas que ele próprio faça, ou seja, com iniciativas como essa do Jornal Globo, melhor para direcionar e poder desenhar um planejamento de relacionamento, ativação e, obviamente, monetização desse torcedor ao longo do período. Então, pesquisas como essa são fundamentais para quem vive da indústria e, claro, também para o torcedor ter ali a velha discussão do bar, interagir com os seus rivais, brincando se o time é maior ou menor do que o seu rival. Antes da gente passar para as próximas perguntas, como a gente vai, durante o podcast, mostrar algumas telas com os resultados das pesquisas, que a gente vem publicando também, se você quiser ver com um pouquinho mais de detalhe, é só procurar no site do Jornal Globo a pesquisa e continuar acompanhando. Eu preciso só dar o disclaimer aqui de como essa pesquisa foi feita, né? Essa pesquisa divulgada pelo Jornal Globo foi feita pelo Instituto Ipsos IPEC entre os dias 5 e 9 de junho de 2025. Foram entrevistados 2.000 pessoas com 16 anos ou mais em 132 municípios brasileiros. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro estimada para o total da amostra é de 2,2 pontos percentuais.
Na pesquisa, no ranking geral, a gente conseguiu uma coisa que não é inédita, porque a gente mesmo fez em 2022. Foi a segunda vez que a gente fez, que foi a margem de erro individualizada. Isso ajuda a entender um pouco mais, principalmente do quinto colocado para baixo, que são porcentagens muito baixas. Mas o principal da pesquisa é lá em cima. O Flamengo manteve a liderança. Continua na liderança, ainda que tenha oscilado um pouquinho para baixo, dentro dessa margem de erro. Mas Corinthians e São Paulo foram times que chamaram mais atenção, porque caíram para além dessa margem de erro. Mas junto com o Corinthians, São Paulo e o Palmeiras, que até ultrapassa numericamente o São Paulo, eles continuam um pouco descolados ali nesse G4 da pesquisa. Você tem alguma hipótese para essa queda de Corinthians e São Paulo? O que essa amostra dessa pesquisa pode mostrar? Eu acho, Thales, que, primeiro de tudo, destaca a grandeza e a penetração que o Flamengo tem no mercado brasileiro, né? E eu costumo dizer que futebol ele é movido por 2 fatores nesse processo de relacionamento entre clube e torcedor, que são títulos e ídolos. Então, se um clube não tiver, de uma maneira latente, essas 2 premissas ao longo dos anos, ele certamente vai criar um distanciamento numa pesquisa como essa. Obviamente, o fator Palmeiras é um fator que me causa estranheza, afinal o Palmeiras vem numa toada da gestão Leila, enfim, através do trabalho que o Abel vem fazendo, de grandes conquistas, sem dúvida nenhuma. E essa queda de um clube do tamanho do Palmeiras me causa estranheza por conta disso. Mas, de fato, um clube de futebol que não possui no seu histórico recente títulos e não tem ídolos no seu elenco ou não ativos ídolos do passado, certamente ele terá mais dificuldade de mobilizar, engajar, monetizar a sua base de torcedores. E aí, quando a gente aprofundar nos detalhes da pesquisa, a gente vai ter diversas respostas Sim. do porquê outros clubes perderam audiência, perderam engajamento. Os 7 primeiros, eles oscilam negativamente, né? Mas fora da margem de erro, foi só Corinthians e São Paulo mesmo. Né? O Palmeiras cai, mas ele consegue ultrapassar o São Paulo dentro disso. Isso. E ainda na pesquisa, Bernardo, 32% dos brasileiros não torcem para time nenhum. Em relação à pesquisa de 2022, 24%. Esse número aumentou de 22 para 25. 24 para 32, né? Não, de 22 para 22 para 23 3 anos. Era 24% em 22 e 32% agora em 25. O que você explica esse aumento? Você acha que, principalmente nesses 3 anos, especialmente pegando esse recorte de 3 anos, e se para os clubes esse é o caminho para poder pegar a base de fãs, saber, enfim, como é que pegar esses torcedores que não torcem para ninguém, quer dizer, essas pessoas que não torcem para ninguém, para ele ser um apaixonado transformar em torcedor. Né? Exatamente. Eu acho que esse dado é um dado muito interessante, porque, afinal, a gente tem uma fatia de torcedores ali que se diz não torcer para ninguém. E aí, quando você coloca uma lupa nesse dado, você começa a entender o porquê que não torce para ninguém. Né? E, obviamente, essa pessoa ela tem feelings e tem sentimentos e tem o seu dia a dia ali atrelado a algum tipo de entretenimento, né? Seja o universo geek, seja o universo de esporte, seja o universo de séries, seja, enfim, novelas, seja lá o que for. Ela é familiarizada com algum tipo de entretenimento que, nesse caso da pesquisa, não é o futebol. Né? Você, como gestor de marca, você, como gestor de marketing de um clube de futebol, primeiro, a gente tem que analisar o macro, né? O macro, hoje, no futebol brasileiro, são clubes, na sua grande maioria, ainda associativos, né? A gente vem aí na era da SAF, mas na maioria dos casos, são clubes associativos que trabalham em formas de gestão. Então, você tem um tempo curto para desenvolver suas iniciativas. Então, o planejamento dos clubes não são feitos de longo prazo. São sempre tiros curtos. Afinal, o cara tem 3 anos ali de mandato, 4 às vezes, e ele precisa fazer um trabalho de gestão pensando em 3, 4 anos. Então, ele não consegue ter essa visibilidade de muito longo prazo, porque ele não sabe se ele vai estar ali no 3º, 4º, 5º ano. E aí, quando você analisa o tempo que você tem, o budget que você tem e o cronograma de ação que você precisa desenvolver, esse público, no caso dessa pesquisa de 32%, 33%, 32,1%, ele não é muito significativo para se despertar a atenção. Ele acaba olhando mais para aquele público que se diz ter um clube, mas ainda não está
tão atrelado, não está gerando receita, não está tão engajado com as iniciativas do clube. Por quê? Porque é mais fácil você engajar aquele cara que tem um determinado sentimento, mas ainda não monetiza esse sentimento, do que você trazer uma pessoa que de repente não tem fit com futebol, se perguntar quem é o principal jogador do time dele, sequer sabe. Então é muito mais da proporção de esforço e resultado. É mais fácil você engajar quem está minimamente familiarizado com aquele universo do que você dar atenção àquela pessoa que de fato, o futebol não faz parte do dia a dia, vamos dizer assim. Na pesquisa fala que a partir de 16 anos, né? A partir de 16 anos a pessoa já tem ideia do que ela quer, o que ela gosta, o que ela não gosta, enfim. É um caminho relativamente difícil, um caminho relativamente tranquilo para você convencer essa pessoa de 16 anos a passar a consumir, falar assim, eu sou torcedor do time X, eu vou ao estádio, etc. Então, é uma fase da vida que certamente as pessoas já estão tirando suas opiniões próprias, seus gostos, suas preferências. Então, ela é uma fase que talvez seja ali a última etapa de se captar a atenção desse usuário, né? Então, desse consumidor. Então, acho que se você constrói uma narrativa de iniciativas, onde você cria iniciativas, ativações, programas de relacionamento, pensando nesse público, você direciona uma cauda longa para se perpetuar esse público, seja através de relacionamento, através de programas enfim, de N situações que um clube pode oferecer, você pode captar, sim, esse público que ainda não está familiarizado com o universo do futebol. Mas, de fato, quando a gente olha a sociedade hoje, enfim, com todas as transformações que a gente tem uma disputa pela audiência, né, pela atenção da pessoa, cada vez mais fragmentada. Então, como eu estava falando na pergunta anterior, está cada vez mais difícil você reter a atenção de um jovem hoje. Por quê? Ele é impactado a todo momento por redes sociais, é impactado por lançamentos de plataformas de streaming. Quando a gente começa a olhar o dia a dia dessa pessoa, ela tem um impacto muito menor hoje de televisão aberta para plataformas de streaming. Então, isso desvirtua cada vez mais a atenção dele. E aí a gente vai para um próximo, entre aspas, problema, que a gente vai certamente discutir aqui, que é a descentralização da audiência no futebol. Uhum. Nós, imagina aqui que a gente tem ali uma faixa etária parecida, nós fomos nascidos e criados assistindo ao jogo domingo, 4 horas da tarde, quarta-feira, 9h30 da noite. No mesmo canal sempre. No mesmo canal sempre. Então a gente estava familiarizado que, se eu quero assistir ao jogo, ou eu assistia quarta, 9h30, domingo, 4 horas, ou eu tinha que assinar o Premiere para assistir ele todos os jogos. Hoje em dia, é raro de se ver torcedores que saibam com exatidão todos os campeonatos, porque cada campeonato tem uma transmissão diferente, e ele convicto, meu jogo é tal dia, tal hora, nessa plataforma aqui. Então, quando você olha no detalhe o impacto dessa descentralização, você está fortalecendo a criação de novos nichos. Porque se eu não tenho capacidade de acompanhar o meu clube de coração, porque eu, às vezes, vamos falar disso também, poder aquisitivo, eu não consigo assinar 3, 4 plataformas de streaming. Então eu já estou deixando de ver. Só que, por outro lado, a plataforma de streaming que eu assino me dá acesso à série que eu sou fanático. Então você já tem hoje grupos, que são os fandoms, de Harry Potter. Você já tem os fandoms de uma novela XPTO. Você tem fandoms do universo eSports. Então você já cria hoje grupos, comunidades, né, que é um termo técnico, comunidades de assuntos que não são futebol, que geram engajamento, geram receita, geram mobilização, mobiliza cada vez mais ali a discussão na internet. E isso, obviamente, é um concorrente da atenção junto a um Palmeiras, a um Corinthians, a um Vasco e por aí vai. E como você vê a participação das mulheres? Porque nesse percentual de 32,1%, quando a gente abre ele, 20% são homens e 42,7% que dizem não torcer por ninguém são de mulheres. Tá nichado, tá cada vez mais nichado, e as mulheres ainda estão muito afastadas desse mundo? Tati, eu vou te falar o seguinte. Eu vou tentar ter a visão que eu tinha quando eu estava sentado na cadeira de diretor de marketing de clube, tá? E vai muito em linha com o que eu estava falando. Acaba que a gente tem um planejamento de tiro curto. Tá? Então, quando você está sentado numa cadeira de diretor de marketing, você precisa direcionar as estratégias da sua marca. Né? Eu costumo dizer que
clubes trabalham para torcedores. Marcas esportivas trabalham para fãs do esporte. Que fãs do esporte são exatamente esse público geral aí, que não são só os aficionados que geram receita e que compram ingresso. Então, são as pessoas que consomem, de alguma maneira, o produto futebol. Quando você desenha esse planejamento, o ideal para os profissionais do mercado esportivo é que você tenha um acesso à informação, como esse tipo de pesquisa, que te dá a certeza da quantidade de torcedores que você tem de sei lá, hipoteticamente, 10 anos, de 10 a 15, de 15 a 25, de 25 a X, mulheres. As mulheres que moram, por exemplo, no nosso caso aqui do Rio de Janeiro, quantas mulheres torcem para o meu time que moram na Zona Sul? Quantas mulheres torcem para o meu time que moram na Zona Norte? Quantas mulheres torcem para o meu time que moram no Nordeste? Quanto mais fragmentada for a sua informação, maior vai ser a sua capacidade de desenhar iniciativas de marketing para aquele público. Hoje a gente vive uma era da comunicação e do marketing, né, que quanto mais personalizado você for, maior vai ser a sua eficácia de engajamento, de ativação, de mobilização para aquele público. Então a gente já não pode mais criar uma campanha única para aquele universo único de torcedores. Não, você tem que criar uma iniciativa para as mulheres, para as crianças, para os idosos, para os idosos que moram no Rio de Janeiro, que é diferente dos idosos que moram no Nordeste. Então, quanto mais fragmentado for a sua estratégia, melhor vai ser o seu resultado. Aí, voltando para a pergunta. O diretor de marketing, primeiro que ele não tem budget. Já parte desse princípio. Tá? Infelizmente, muitas cadeiras de marketing de clubes de futebol não têm a mesma toada, não tem o mesmo fluxo de trabalho de diretores de marketing de grandes marcas. Porque um clube de futebol é uma marca de esporte, é uma marca esportiva. Uhum. E ele precisa ter budget, ele precisa investir em iniciativas de relacionamento, ele precisa investir em iniciativas para o público feminino, para crianças. Por que isso não é feito? Porque isso ainda vai mudar. Vocês vão ver esse vídeo aqui daqui a muitos anos e falar, caraca, olha como é que era em 2025. Isso vai mudar. Ainda o futebol brasileiro não é visto como investimento, é visto como custo. Então, se você desenha aqui uma iniciativa, hipoteticamente aqui, de um summit para mulheres no futebol, flamenguistas, que vai custar um investimento ali de, hipoteticamente aqui, R$150 mil para fazer um evento ali na Marina da Glória. É mais, no caso, mas um exercício hipotético aqui. O diretor de marketing vai lá no financeiro e vai falar, olha só, a gente precisa fazer um evento aqui para o público feminino, para valorizar o trabalho da mulher, para trazer relevância nas mulheres que estão se destacando no esporte, para trazer uma mulherada mais jovem para se mobilizar e engajar todas as premissas que são importantes num tipo de evento como esse. 150 mil. Ele vai falar, você consegue rodar o chapéu nos seus patrocinadores para ver se eles conseguem viabilizar um evento como esse? Aí o patrocinador vai falar assim, mas eu acabei de assinar um contrato de R$10 milhões, você está me pedindo mais 150 mil? Então eu vivi isso nos cinco clubes que eu trabalhei. Uhum. Por quê? Porque, infelizmente, eles não têm a visão e, obviamente, por N situações de necessidade financeira, de pagar salário atrasado, não os clubes que já viraram a chavinha ali de performance financeira. Então, a partir do momento que os dirigentes, que os tomadores de decisão começarem a entender que, da mesma forma que é importante você contratar um jogador por X milhões de reais e ter uma folha salarial do elenco ali por X milhões de reais, é importante você ter uma verba de marketing, como o diretor da qualquer empresa brasileira tem, ou mundial tem. Aqui é a sua verba de ativação. A sua verba de fazer eventos de relacionamento, porque você vai poder vender camisa, você vai poder ali ter um stand de franquias de escolinha que, de repente, pode surgir um interessado em abrir uma franquia da sua escolinha na cidade que ele mora. Enfim, é claro que hoje a gente ainda está muito refém do input de investimento por parte dos patrocinadores. Quando a gente virar a chavinha, certamente a gente vai ver mais eventos para as crianças, mais eventos para as mulheres, para os idosos e por aí vai. Você falou de quanto mais dados tiver, melhor. O nosso colega jornalista Paulo Vinícius Coelho, o PVC, escreveu no blog do UOL sobre a nossa pesquisa especificamente, sobre os pontos da nossa pesquisa, mas ele clama ali que a CBF, por exemplo, deveria ser responsável por um grande censo do futebol brasileiro. Justamente para municiar os próprios clubes nisso. Você concorda com isso? Cara, eu tendo a concordar. Eu acho que sim, a CBF pode
desenvolver pesquisas, pode potencializar o acesso à informação para com os clubes. Mas também a gente tem hoje outros caminhos para chegar. Não é obrigatoriedade. Pode fazer? Pode, óbvio. Cada clube pode também fazer com a sua base de torcedor? Óbvio, pode. Mas eu acho que não dá para culpar a CBF. Sim. Acho que assim, pode fazer? Óbvio que pode. É uma oportunidade. Se fizer, é oportunidade? É oportunidade. Então, assim, quando a gente olha o futebol a longo prazo, né, esse tipo de pesquisa que está sendo realizada agora vai ser cada vez mais comum, porque, de fato, até por conta do crescimento do modelo de SAF, onde tudo que eu falei do ambiente político, do ambiente da vaidade, do ciclo de curto prazo e tudo mais, está deixando de existir para ser mais business, por conta do investidor ter um viés de retorno financeiro e propagação ali do seu investimento, cada vez mais a tomada de decisão vai ser mais racional e menos emocional. Então, eu faço muito esse paralelo com meus alunos. Assim, o torcedor de futebol, quando define que ele vai sair para jantar no final de semana com a sua esposa, com o seu esposo, enfim, seja lá quem for, ele pensa e faz. Então, hoje à noite, se a gente for sair da gravação e for comer uma pizza, você vai dar sua opinião, você vai dar sua opinião, eu vou dar a minha, baseado em preço, localização, etc, etc, etc. Atendimento, experiências e tudo mais. O torcedor de futebol, não. Ele faz e depois ele pensa no que ele fez. Sim. Então, às vezes, ele compra uma camisa, parcela, não podendo parcelar. Então, às vezes, ele se endivida com o sócio-torcedor porque ele não quer deixar de ir naquele jogo de Libertadores e aí atrasa a mensalidade do colégio do filho. Às vezes, para um jogo de Libertadores que ele nem sabe se vai ter, Exatamente. Né? Então, agora, por exemplo, a gente teve casos de Mundial que o cara compra. Fala, cara, não vou deixar de ver meu time no Mundial, vou vender meu carro e vou. Aí, quando ele volta, ele fala assim, cara, que loucura que eu fiz. Então, ele faz e depois ele pensa no que ele faz. Então, são aspectos cognitivos diferentes do mundo empresarial, vamos dizer assim. Vou aproveitar para fazer um teste primeiro com quem está assistindo. A pergunta que a gente fazia, que a gente não, o Ipsos e PEC, em parceria com o Globo, fazia para os entrevistados era, pensando no seu time, né, o time que você escolhe como o primeiro lugar, a sua primeira escolha, pensando 0 como nada fanático e 10 como muito fanático, qual o grau de fanatismo do seu time? Então, todo mundo que está assistindo a gente aí pensa o que você responderia. Vou perguntar para o Bernardo Coimbra, o que você responderia de 0 a 10? No meu caso? No seu caso. 8. 8? 8. Tati? 8. Eu sei que eu responderia 9, mas a Tati já me falou que seria 10. Então, acho que 11. Assim... Se tiver a opção 11, ele responderia 11. Então, assim, pensando na classificação que o Ipsos e PEC dão, Bernardo e Tati se classificam como apaixonados e eu sou classificado como fanático. Os dados que a pesquisa trouxe falam que 33,3%, ou seja, um terço, dos entrevistados se classificam como fanáticos. Pela noção que a gente tem do futebol, pela noção principalmente da gente que convive com o futebol diariamente, esse número te surpreende positivamente, negativamente? Um terço do Brasil se diz fanático pelo seu time. Isso é muito ou é pouco? Cara, eu acho que é um número que não me surpreende. Porque se a gente for voltar naquela premissa que todo mundo aqui em algum momento da vida já ouviu, se cada torcedor do seu time der R$1, você vai faturar não sei quantos milhões por mês, etc, etc. Isso é uma falácia, né? Até porque, se você for ver, por exemplo, o retrato do Flamengo, maior clube do Brasil, que tem a maior penetração de torcedores, obviamente, até por conta de modelo de negócio ali do projeto sócio-torcedor, não consegue ter 200 mil sócios. Por quê? Porque ainda o programa de sócio-torcedor está muito atrelado ao fator estádio. E o estádio tem uma capacidade ali física que você não consegue ultrapassar ali 60, 70 mil pessoas naquele determinado jogo. Então, eu acho que, primeiro que essa questão de fanatismo, ela é muito, como é que eu posso dizer, abrangente, né? Tem gente que se diz fanática, mas não compra a camisa oficial. Tem gente que se diz fanática, mas não, às vezes não gera receita para o clube. Então, é uma discussão muito ampla para se identificar o que, de fato, faz o cara se encaixar ali nos 33%, né? Ali na premissa de 8. É uma autodeclaração, né? Exato, é uma autodeclaração. Quem pensou aí pode responder nos comentários do vídeo se de 0 a 10, e aí eu já te dou a classificação. Se você respondeu 0 a 4, você, para o Ipsos e PEC, é considerado um torcedor ocasional. Se você respondeu de 4 a 6, você é um torcedor regular.
7 e 8, como Tatiana e Bernardo. Eu acho que o Bernardo não é só isso, não. Mas 7 e 8 é apaixonado. 9 e 10, como eles dizem que eu sou, é fanático. Mas perguntas aí? Acho que a gente volta para aquele ponto. O futebol está mais nichado e esse recorte prova isso. Eu acho que muito por conta da descentralização da audiência, sabe? Eu acho que, de fato, o acesso à informação está cada vez mais disputado e isso faz com que mais comunidades surjam. Então, a gente tem hoje, por exemplo, o universo do esportes, que é uma realidade, e existe fandoms e fandoms de pessoas e grupos de pessoas que torcem para determinadas instituições e equipes que sequer existiam há X anos atrás. Então, isso faz com que a audiência seja fragmentada. Então, tem gente hoje que torce para time de Free Fire e não torce mais para time de futebol. E isso é uma realidade. E cabe às pessoas da indústria do futebol identificarem como se convergir, né? Como olhar para esse público de uma maneira somatória e não excludente. Não, e ainda na questão do fanatismo, a pesquisa mostrou que ele é maior quem completou apenas ensino fundamental, classes D e E, e tem uma renda até de um salário mínimo. Como é que consegue explicar essa ligação? Existe uma ligação mesmo com a questão socioeconômica? Como é que funciona isso? Eu acho que vai muito nisso, Bernardo, em termos de acesso à informação e pluralidade de opções que você tem, né? Acaba que hoje quem tem um poder socioeconômico um pouco maior do que os demais, você tem mais plataformas de streaming, você tem, como é que eu posso dizer, mais acesso à informação, então você tem mais opções de entretenimento, vamos dizer assim, do que as classes mais baixas. Então as classes mais baixas estão às vezes mais relacionadas ao que a gente tinha no passado. De você ter acesso às informações ali do seu time de futebol, mas direcionado com o tempo ali específico de transmissão dos seus jogos. Então, você acaba ficando refém de uma TV aberta, de premissas que são mais, vamos dizer assim, mais básicas do dia a dia. Então, o cara que tem um poder aquisitivo um pouco mais alto, ele pode, muitas das vezes, deixar de assistir ao jogo porque está passando a série que ele é aficionado e ele não quer perder, porque, enfim, ainda mais série, né? Quem entra ali num ritmo de ficar, entre aspas, viciado ali. Não quer receber o spoiler no trabalho no dia seguinte. Então, fica na expectativa dos novos episódios, enfim. Então, isso certamente disputa audiência, disputa atenção. Não é nem audiência, é atenção. E como as pessoas de classe mais baixa não têm esse tipo de oportunidade, acaba que centraliza tudo no clube. Então, eu imagino que seja por conta disso. Vou para outro teste aqui com o Bernardo e Tati, para a gente ir para a próxima pergunta. A gente, na pesquisa também, além da autodeclaração de fanatismo, né, teve os níveis de engajamento. Então, se perguntou, por exemplo, e aí eu vou perguntar, as opções são sempre, frequentemente, às vezes, raramente ou nunca. 5 opções. Assiste jogos no estádio ou na TV? Raramente. Não, no estádio raramente. No estádio ou na TV? Ou na TV? Não, aí é sempre. Consome notícias. Bernardo? Sempre. Consome notícias. Aí não tem como, vocês produzem, né? Sempre. Aí não tem muito como, sempre também. Usa roupas do time no dia a dia, roupas, acessórios e tal? Não, nunca. Deixa de fazer algo importante, faltar trabalho. Aí se falar que falta trabalho na frente do chefe aqui, aí complica, né? A pesquisa tá um pouco difícil de fazer aqui. Mas se falta trabalho, deixar de fazer coisas da família... Não. Raramente. Muito raro. E... Se der pra depois ir pro jogo depois... Ou pedir uma folga, né? Aquela coisa assim. E por último, ter a derrota do time afetar o seu humor, a sua vida. Depende da derrota. Não é qualquer derrota, depende da derrota. Não tem depende da derrota no questionário, opção. Não, hoje como não. Na minha profissão hoje em dia, entendendo como é que as coisas funcionam, ela irrita ali, sei lá, meia hora depois a vida segue, porque não tem jeito mais. Tem que fechar o jornal, nem dá tempo de ficar chateado. Mas é isso, Bernardo. Nessa pergunta a gente percebeu um índice muito alto das pessoas que assistem os jogos, consomem notícia, um índice um pouco mais baixo, mas ainda assim alto, do uso de roupas e acessórios,
mas um índice baixo de pessoas que... existe um limite para esse fanatismo, que deixam de, por exemplo, faltar ao trabalho, de faltar compromissos familiares, e também disso de afetar o humor, por exemplo. Não é algo grande, né? Acho que as pessoas que conseguem entender que futebol é um entretenimento e que não pode extrapolar ali o limite de lazer, vamos dizer assim, e de impactar no seu dia a dia, né? Imagina você faltar ao trabalho porque seu time perdeu. Você pode ir chateado, você até deve ir chateado, mas isso não pode afetar o seu rendimento. Afinal, claro. se começar a afetar o seu rendimento, você vai ter consequências significativas, enfim, mais graves, que não é para isso que o futebol foi feito, né? Então, eu acho que isso vai muito em linha com o estudo socioeconômico que a gente tem, né? As pessoas de maior poder aquisitivo certamente conseguem separar as coisas, porque afinal tem atribuições e responsabilidades que eles não podem brincar de deixar o sentimento mudar ali a sua atitude, enfim, a sua tomada de decisão, o seu comportamento no trabalho. Afinal, a fila tá grande ali de gente querendo sentar na sua cadeira, seja a profissão que for. Então, eu acho que vai muito disso, assim, de ter esse entendimento que, cara, tem um limite, a partir desse limite aqui, vida que segue. Eu brincava nos clubes que eu trabalhava que o futebol é a arte de aprender a não sofrer. Porque imagina você trabalhar num clube de futebol numa segunda-feira, depois de tomar de 4 do seu maior rival. Então, por isso que quando eu montava os grupos de trabalho do meu time, né, eu sempre gostava de ter, ocasionalmente, torcedores de clubes que não fosse do próprio clube. Uhum. Porque, de fato, quando você é muito aficionado, cara, mexe com o humor da pessoa. A pessoa trabalha mal-humorada, não consegue render da forma que queria. E dentro de um clube de futebol, ainda mais, esse tipo de atuação tem que saber separar as coisas. Porque senão você não consegue trabalhar. Mas e aí tem, dentro de um clube que você trabalhou, tem uma curiosidade nisso que, apesar de o sofrimento pela derrota do seu time ter sido um índice baixo, e também esse sacrifício que é um nível de fanatismo, né? De deixar de frequentar compromissos familiares, foi alto na torcida do Vasco. A torcida do Vasco não vence nenhum índice de fanatismo da autodeclaração, por exemplo, ela está nos dois extremos, mas foi alto nessas duas. Você acha que a fase ruim do clube como um todo afeta esse resultado? Thales, olha, eu acho que a gente poderia fazer um podcast aqui só sobre o Vasco. Certamente a gente pode falar 3, 4 horas aqui só sobre o Vasco. Até porque eu trabalhei lá 2 anos, foram anos muito difíceis, posso falar com toda certeza que foram anos muito difíceis. Eu estou falando aí de 2014 e 2015. Uhum. Eu estou falando de último ano de mandato do Roberto Dinamite, primeiro ano de Eurico. Todo mundo sabe a resistência que o Eurico tinha ali perante a torcida. E quando a gente estava falando disso aqui agora, né? Um clube de futebol, ele só cresce. Engajamento, audiência, relevância, mobilização, se 2 fatores estiverem alinhados. Ídolo e título. E o Vasco, nos últimos anos, ele não tem nem título e nem ídolo. Uhum. Isso é um fator bastante preocupante. Pra você ter uma ideia, quando eu estava lá dentro, a gestão Eurico, ela era tão... como é que eu posso usar o termo certo, até para não ser injusto? Ela, enfim, eu acho que conflito era uma boa palavra. Ela gerava tanto conflito com os stakeholders por conta da resistência ali e o Eurico ter ali essa sua forma de gerir, né, que por um lado é positiva, porque engrandecia o Vasco e dava orgulho ao torcedor em cima ali da disputa com o Flamengo. Enfim, a gestão Eurico praticamente, se eu não me engano, vale depois pesquisar, o Vasco não perdeu para o Flamengo no período dele ali, naquele no retorno dele. Mas também tinha muita resistência, muita rejeição, enfim, tudo mais. Pra vocês terem uma ideia do quão difícil era, primeiro ele já era brigado com todos os ídolos, porque os ídolos eram da oposição, Pedrinho, Edmundo, Felipe, parará, os ídolos recentes, né, vamos dizer assim. E a gente sequer nas redes sociais podia dar parabéns para os ídolos, porque eles eram brigados com a gestão ali naquele momento. E isso é muito, mas muito grave. Eu tenho muito respeito à família, ao Eurico, aprendi demais com ele. Acho que ele fez bem para o clube até um certo determinado momento, depois acabou, enfim, atropelando as coisas de alguma forma. Mas, quando a gente olha o retrato do Vasco, certamente é um retrato que houve uma depreciação da marca muito grande, por N razões, por má gestão, obviamente, por um distanciamento do torcedor, rendimento esportivo
assim, pífio de quedas sucessivas. Quando eu estava no Vasco, a gente viveu a terceira queda de rebaixamento. Então, imagina você, diretor de marketing, ter que mobilizar o torcedor, engajar o torcedor numa terceira queda de divisão em um curto espaço de tempo. Sim. Então, isso afasta, isso desmobiliza, isso faz com que o torcedor pare de consumir, isso faz com que você deixe de comprar camisa, porque o torcedor pensa, cara, quando a gente volta na pergunta anterior, cara, eu tenho minhas atribuições, tenho minhas responsabilidades, não posso deixar isso interferir no meu dia a dia e está interferindo, então eu vou me afastar. Né? Mas, de fato, é o que eu falo também hoje para algumas pessoas. Se eu fosse um investidor, que dinheiro não fosse problema, eu falei assim, estou olhando os clubes de futebol no Brasil. Qual o melhor produto a ser investido? Eu garanto que é o Vasco da Gama. Uhum. É o Vasco da Gama. Porque, de fato, é a demanda mais reprimida. Porque é um torcedor, e eu trabalhei em 5 grandes clubes, é o torcedor, talvez seja o mais apaixonado, e aí essa pesquisa mostra, porque o perfil de torcida é um perfil de torcida mais popular, que não larga a mão de ninguém e está lá sofrendo, mas está lá junto com um clube que ajudou a construir seu primeiro estádio. Enfim, é uma história riquíssima, muito bonita, repleta de ídolos, mas que, por falta de oportunidade e capacidade de investimento, se cria esse distanciamento. E aí o Pedrinho, que eu tenho todo respeito também, tem tentado mobilizar o torcedor e criar ali alternativas para fazer o time performar. O time não performa e aí a bola de neve vai só aumentando. Mas até voltando, né? Se eu pudesse sugerir um clube a ser investido, certamente é o Vasco. Por quê? Porque é uma demanda reprimida, é uma torcida super, hiper apaixonada, é uma torcida gigantesca, presente em todos os estados do Brasil e que sofreu muito nos últimos anos. Então, se a gente faz um corte, eu falo isso para meus alunos também, se você olha o futebol brasileiro, 2014, por exemplo, ou até antes de 2014, o Vasco estava lá em São Januário, os clubes, o Grêmio não tinha Arena Grêmio, o Botafogo não tinha, o Newton Santos talvez tinha ali recém fechado o contrato com o Fluminense, não tinha contrato com o Maracanã, o Corinthians não tinha Arena Corinthians, o Corinthians não tinha ali o CT que tem, o Flamengo não tinha Ninho do Urubu. Enfim, o retrato dos clubes 15 anos para trás, cruzando a relação Vasco com o retrato atual, o Vasco é o que teve o menor delta de crescimento de estrutura física, de centro de treinamento, de tudo. Então, a partir do momento que o Vasco der o salto que os outros clubes deram, certamente essa pesquisa vai ter impacto. Mas ela já tem um impacto, pelo que mostra, na torcida mais jovem. Ela é a torcida mais envelhecida ao lado do Palmeiras, que surpreende por esse momento nos últimos 5 anos, mas não se reflete na torcida ainda. É difícil rejuvenescer, ainda mais tudo que você falou já de segmentação, da fragmentação, da atenção, de tudo. É muito difícil, principalmente quando você não tem um time performando. Eu, enfim, tenho milhares de amigos fanáticos e apaixonados por futebol, e eu tenho um caso que é muito interessante, que no futebol que eu jogo lá no Piraquê, eu tenho um amigo que ele é vascaíno, mas assim, fanático, no nível aí de vocês comentaram, certamente ele é o 10, e ele chegou na pelada outro dia triste. Aí eu falei, cara, o que houve? Ele falou, cara, perdi meu filho pro Flamengo. Ele falou, com todas as palavras, eu não consegui fazer o meu filho ser Vasco. Eu falei, cara, não é possível. Eu brinco, né, que o filho tem que torcer pro time dos pais. Para viver a experiência de estádio, que é algo que não tem preço, né? Essa experiência de você ir pro estádio com seu pai, enfim. E ele falou, cara, eu não consigo, porque ele vai pra escola, ele sofre bullying, né, dos amigos que são flamenguistas, e aí ele falou, cara, eu não quero. Você Flamengo, que é mais fácil ser Flamengo. E isso é um reflexo por exemplo, aqui no Rio de Janeiro. Óbvio que a gente teve os últimos anos de conquistas, né, parte do Fluminense, parte do Botafogo, mas quando você olha o retrato do Vasco, é isso, assim, o cara, não quero que meu filho seja feliz, então deixa ele ser Flamengo. E mesmo times como o Flamengo, que, né, pega já esse torcedor jovem, entrevistando o VP de marketing atual, ele falou que isso é um retrato do Flamengo, em que você tem um percentual muito alto nessa primeira faixa, de 30%, mas quando você vai para as outras faixas, e na média geral, vai para 21%. Essa dificuldade também de manter o jovem adolescente para o futuro. Isso, em cima do que a gente estava falando de centralização e a disputa da audiência. Está cada vez mais. Então, é aquela velha premissa que também tem muito a ver com o que a gente estava falando dali do jogo
quarta-feira 9h30 e domingo 4 horas. Nós fomos nascidos e criados sabendo quem estava na novela das 9. Hoje a minha filha, que tem ali 7 anos de idade, ela certamente, engraçado, até um paralelo curioso, ela é impactada ocasionalmente por vídeos de plataformas como YouTube e tudo mais. Então ela não, as personalidades que ela é impactada são totalmente diferentes das personalidades do nosso dia a dia. Por quê? Porque há um acesso à informação totalmente diferente do que a gente estava acostumado. Então, reter a audiência dessa pessoa é muito difícil, mas é muito difícil. E cabe aos clubes desenhar programas e investir, sem investimento você não vai a lugar nenhum, em iniciativas de entretenimento. Como, por exemplo, lá no Flamengo, né? Agora contando um caso que a gente desenvolveu lá no Flamengo, a gente desenvolveu um projeto que era o Flamiguinhos. O Flamiguinhos nada mais era do que o Mundo Bita do Flamengo. Sim. Então isso foi, inclusive na pandemia, que era um momento que estava todo mundo batendo cabeça dentro de casa, que não sabia o que fazer, meus filhos estão aqui presos, não sei o que fazer. A gente desenvolveu um projeto que gerava conteúdo infantil dentro do universo Flamengo, valorizando os ídolos, por isso que eu falo que o ídolo está sempre dentro, e valorizando a história de títulos que o clube possui. Então, só que isso requer investimento. Para você ter uma produtora que viabilize... É claro que com inteligência artificial hoje tudo fica mais fácil, mas ainda assim requer investimento de tempo e de dinheiro. Pensando... tem essa grande disputa, né? E a disputa em 2 clubes que você trabalhou por essa alcunha de time do povo, né? Quem é o time das classes mais baixas, assim. E a pesquisa mostrou um resultado interessante, mas que eu acho que demanda uma interpretação. A gente tem um limite também, né? E é importante esclarecer para quem tá assistindo. Algumas das estratificações da pesquisa, principalmente em relação à análise dos clubes, a gente só pôde fazer nas 5 maiores torcidas do Brasil, que é Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Vasco. As torcidas abaixo não tem amostragem suficiente para chegar a dados com uma conclusão para publicação, né? Obviamente, talvez para os clubes com a pesquisa ali, eles consigam entender um pouquinho mais. Então, dessas 5 torcidas, Flamengo e Vasco foram as que apontaram 6 a cada 10 torcedores de Flamengo e Vasco, são 61%, ganham até 2 salários mínimos. E, ao mesmo tempo, os times paulistas, com Palmeiras, Corinthians e São Paulo, foram colocados ali como os times das classes sociais mais altas. Até que ponto isso é, de fato, verdade e até que ponto isso é influenciado pelo fato do poder aquisitivo de São Paulo ser maior e dos times cariocas terem essa torcida, não só no Rio de Janeiro, que é um estado já com uma economia um pouco abaixo de São Paulo, mas da torcida desse time está espalhada pelo Brasil todo. Certamente esse é o reflexo. Como eu tive a oportunidade de trabalhar em ambos os clubes, de fato a gente está falando de 2 clubes nacionais. Você vai no Espírito Santo, por exemplo, o que tem de vascaíno é brincadeira. Você vai no Norte, Nordeste, eu lembro... Eu tenho um amigo botafoguense que ele fala que o Botafogo deveria ter um projeto para dominar o Espírito Santo, que é onde tem torcedor disponível para fazer, assim, de jogar todo o jogo do Campeonato Carioca lá, fazer uma coisa do Espírito Santo é uma coisa impressionante. E isso é um dado interessante, Thales, porque tem muitos clubes que falam em internacionalizar a marca. Só que antes de você internacionalizar, você tem que nacionalizar. E quando eu falo nacionalizar, não é a pesquisa que mostra que o torcedor está lá. É você monetizar esse torcedor. Uhum. Não é você trabalhar os 33% que a gente estava falando X perguntas atrás. É você entender os outros 70% e entender se esse cara está comprando camisa oficial, esse cara está comprando as 2 camisas oficiais, esse cara tem sócio torcedor, que tipo de produto, benefício, atributo eu estou gerando para monetizar a audiência desse cara? Como é que eu faço que o meu projeto de sócio torcedor tenha relevância independente do fator estádio? Se você possui uma estratégia de ativação, uma estratégia de aproximação com esse torcedor, certamente você vai ter retorno financeiro. Porque esse cara é um apaixonado. E quando a gente olha para essa paixão, as pessoas hoje trocam de carro, trocam de empresa, tem gente que troca até de sexo, mas de clube ela não troca. Sim. Ela não troca. E você tem o papel de monetizar essa audiência. E isso existe em diversas formas para se fazer isso. Então, se você enxerga esse produto como investimento e não como custo, aí por isso que as perguntas elas estão muito relacionadas umas às outras, né? Você vai poder proporcionar
iniciativas de relacionamento, por exemplo, hipoteticamente aqui, cabeça de publicitário. Hoje, poucos clubes têm um projeto de relacionamento com ídolos do passado forte, ao ponto de se criar uma agenda propositiva de iniciativas que vai fazer esses ídolos rodarem o Brasil para exposição de taça, meet and greet, tarde de autógrafo, etc, etc. Por quê? Porque o clube vai pensar, bom, ou eu tenho que ter um patrocinador para bancar isso, ou eu não vou colocar dinheiro para bancar o custo do ídolo e a estrutura ali, de um backdrop, de câmera, de um filmmaker, etc, etc. Então, se você pega clubes como o Vasco, como o Flamengo, esses clubes nacionalizados, que tenham ídolos relevantes, e façam um roadshow pelas principais capitais do Norte e Nordeste, que cobre ali um valor X por acesso, por ingresso, por meet and greet e tudo mais, você vai ter retorno financeiro. Só que para você ter esse retorno financeiro, você precisa fazer o investimento. Talvez na primeira vá perder um pouquinho. Talvez na segunda vai empatar. Mas na terceira capital, você já vai estar tendo retorno financeiro. E aí você faz um comparativo com o universo de eventos. Sou muito amigo dos sócios da Tardezinha. Uhum. A primeira Tardezinha foi deficitária. A segunda Tardezinha foi deficitária. Hoje, é o maior produto do Brasil. Fazendo eventos até fora. Então, é importante... Para quem não conhece Tardezinha... Enfim, se João Pedro Fragoso estivesse aqui, ele seria muito mais capaz de explicar. Porque uma Tardezinha é do Tiaguinho, né? É um grande evento de show de samba e pagode do Rio de Janeiro, que é um sucesso estrondoso. Só que aí também, Thales, a gente tem um outro viés, que você pode ter o outro ponto de vista dessa situação. Que se os clubes não possuem, e eu não estou culpando os clubes, não, eu já sentei 5 cadeiras de clubes. Eu entendo a realidade desses clubes, que de fato o diretor de marketing pede dinheiro no financeiro, o financeiro não dá, aí que você entra no segundo viés, que você pode fazer isso através de marcas. Você pode ter, e aí a gente poderia novamente fazer um podcast só sobre isso, mas a partir do momento que se o clube não possui hoje essa visão, ou essa capacidade de investimento para proporcionar experiências para mulheres, idosos, aquilo que a gente estava falando, você tem as marcas que poderiam pensar, bom, eu vou patrocinar o clube, só que dentro desse meu investimento de patrocínio, eu tenho que ter uma verba de ativação que já está atrelada ao contrato para eu poder proporcionar esse tipo de experiência e ativação para os meus clientes, torcedores e tudo mais. Então imagina você rodar o Norte e Nordeste, que para você ter um meet and greet com um determinado ídolo, você tem que ter uma conta aberta no banco tal. Uhum. E aí você vai tirar uma foto, vai repercutir não só a visibilidade, você vai gerar experiência, você vai poder proporcionar uma experiência de marca que não tem preço, entendeu? Só que aí também falta a visão da marca, da importância de se ativar. Por isso que eu saí desse universo de clubes de futebol, abri uma agência de marketing esportivo que faz justamente isso. A gente cria ativações e eterniza a percepção e a experiência dos torcedores com as marcas. Porque a gente dá vida e emociona através de iniciativas de marketing entre clubes, jogadores, marcas e tudo mais. Então, eu acho que a gente ainda não virou a chavinha de tratar o futebol como business. A gente está muito próximo disso. E certamente, quando a gente virar essa chavinha, a gente vai ter um mercado brasileiro muito mais parecido com o mercado americano. O que é o mercado americano? É você ter uma pluralidade de marcas e você ter um acesso às iniciativas de marketing que já fazem parte do dia a dia. Então, você compra o ingresso no setor da marca X. Você chega no estádio, tem um showzinho ali, estou falando no mercado americano, né? Você vai nos acessos, quando você chega ali no acesso, tem um show ao vivo, Power by uma outra marca. Aí você tem um painel de fotos de LED, Power by uma outra marca. Aí você vai no bar, se você for cliente da marca X, você é impactado por outra marca. Enfim, a relação entre esporte e marca no mercado americano já está muito mais intrínseco, mas aí por N razões, né? O americano vive o esporte de uma maneira muito mais natural que nós brasileiros. Acho que tem a questão da paixão também, né? Acho que mistura as estações, né? Paixão com negócio, e aí a pessoa se perde um pouquinho, né? E vai muito pelo viés de entretenimento também. Então o americano vai para o jogo de beisebol que dura 4 horas, e às vezes não é nem para assistir o jogo. Ele vai pela experiência de marcas que o entorno ali proporciona para ele. Então a gente ainda, infelizmente, eu posso falar isso, está muito condicionado ao fator campo.
A partir do momento que a gente conseguir virar essa chavinha de fazer o cara ir para o estádio por conta do entretenimento que ele tem, o fator campo vai deixar de ser o fator que vai... Obviamente ele vai por causa do jogo, mas ele vai mais cedo. Ele vai consumir mais produto. O estádio vai ter um restaurante que ele vai poder ir mais cedo com a família. Depois do jogo, ele vai poder ficar para um show que pode ter... Enfim, tem N ferramentas e caminhos para se atingir o objetivo de maximizar esse torcedor. Vou te colocar numa pequena cilada agora, porque o o maior inimigo da nossa pesquisa em 2022 foi assim, em 2025 também que é o torcedor do Fluminense. O Fluminense aparece nessa pesquisa com 0,9%. Em 14º lugar. É um número muito abaixo do que os torcedores do Fluminense esperam. Atrás do Botafogo, nessa pesquisa atrás, inclusive, do Sport Recife. Lembrando que tem a margem de erro. Então, esses números, eles não são tão preto no branco assim, né? Eles revelam tendências, não necessariamente verdades. Mas o Brasil é um país tão complexo em relação ao futebol e às paixões, tem tantos times assim, que um clube que tenha cerca de 1% das preferências dos torcedores, ele pode ser considerado, pensando em business, pensando em marketing, um clube grande e rentável, né? Sem dúvida nenhuma. Ainda mais um clube com a história que o Fluminense tem, com os ídolos que o Fluminense tem, e ídolos recentes, né? Porque, diferentemente do caso que a gente comentou, o Fluminense me estranhou, sendo muito sincero, me estranhou os números da torcida do Fluminense nessa pesquisa, porque o Fluminense ele tem um histórico recente muito vitorioso, com uma conquista inédita, que foi a conquista da Libertadores. Sim. E se a gente olha para o passado não tão próximo assim, a gente também tem uma era ali de Fred, Thiago Neves, Conca, que também foi um grupo de jogadores, enfim, uma gestão vitoriosa, né? Que, inclusive, eu tive a oportunidade de trabalhar lá 2011, 2012, com grandes nomes, que aí quando a gente fala de ídolo, eu olhava pro meu elenco, eu tinha Deco, Fred, Thiago Neves, enfim, Diguinho e muitos outros. Vou só te interromper, porque eu vou emendar uma pergunta nessa, assim, que é isso, assim, talvez o Fluminense, com todo esse contexto que você deu e esse resultado que se repete, e se repete em outras pesquisas também, e o fato de 7 clubes terem caído, os 7 maiores clubes terem oscilado negativamente dentro da pesquisa, mostra que talvez perder torcedor seja mais fácil do que ganhar? Excelente pergunta, Thales. E eu diria que sim. Eu acho que você perde torcedor por conta do acesso à informação e descentralização da audiência e dos assets de entretenimento hoje disponíveis no mercado. E você ganhar torcedor, você tem que investir. Para você ganhar torcedor, você não ganha organicamente. Ó, essa frase é boa, hein? Você não ganha organicamente torcedor da mesma forma que você perde o torcedor. E tem uma outra premissa, né? Perder o torcedor é ruim. Agora, reconquistar esse torcedor é quase impossível. É quase impossível. Aquele cara que se desgarrou, e para fazer ele voltar é mais difícil. Então é mais importante você fortalecer a sua base enquanto ele está ali, para que ele não desgarre, porque se ele desgarrar, vai ser difícil de trazer ele de volta. E por isso que eu me pergunto, de fato, o impacto dessa torcida junto ao Fluminense. Porque o histórico recente do clube não é um histórico de distanciamento para refletir numa pesquisa como essa. Uhum. O que talvez possa fazer sentido, na minha percepção, e aí é feeling, é que a torcida do Fluminense tem se mostrado uma torcida mais elitista, vamos dizer assim. Então, maior penetração nas classes mais altas e menor nas classes mais baixas. Ainda que a gente não consiga avaliar os números pela amostragem, é isso que é a pesquisa. Mais alguma antes de eu encerrar aí de vocês? Não, pode ir. Não. Tá, vou terminar com a última, já chamando com os leitores para lerem as próximas matérias sobre a pesquisa. Eu vou te falar sobre os temas que elas vão trazer e queria saber o que você acha que esse resultado pode trazer. A gente vai falar sobre fanatismo em relação à seleção brasileira em comparação com os clubes. Adoro esse tema. Torcida por times estrangeiros no Brasil e o quanto os torcedores estão apostando, fazendo apostas dentro desse mercado que está em crescente, né? Quanto o torcedor se envolve com apostas. O que você tem visto sobre esses 3 assuntos simples? Sobre o primeiro, eu sou um aficionado pela seleção brasileira. Acaba que por eu ter trabalhado em 5 clubes, eu perdi o feeling no 0 a 10 ali, eu talvez seria 2, mas quando o assunto é seleção brasileira, é 10. Então, eu sou apaixonado pela seleção brasileira.
sou apaixonado pelos ídolos que a gente tem, tanto do passado quanto do presente. Acho que, de fato, há um mar de oportunidades gigantesco para as marcas, para a CBF, para os jogadores. Eu acho que todos os stakeholders envolvidos com o produto seleção têm uma oportunidade gigantesca. Por isso que se fazer um trabalho de mobilização e engajamento entre essas partes, envolver a imprensa, ídolos do passado, ídolos do presente, eu acho que, de fato, juntar esse quebra-cabeça é um ganha-ganha para todas as partes. A segunda é... A segunda é times estrangeiros. Times estrangeiros vai muito com o que a gente falou de acesso à informação. Então, se o cara tem dificuldade de ver o jogo do time dele, ele tem facilidade de ver um jogo do time de fora. E aí vai também muito em cima com o que a gente acabou de falar de ídolo. Então, imagina um torcedor, não vou citar clubes aqui, mas de um clube X, que ele liga a televisão, vê a escalação dos 11 e fala, cara, não conheço ninguém do meu time. Não conheço o Joãozinho, lateral direito, e o camisa 10 é o fulano de tal, que eu também... Quem é esse cara? Então, se você não tem elementos no seu elenco que fortaleçam um vínculo entre clube e torcedor, distanciamento. E aí, quando você olha para fora, você tem lá os grandes nomes do futebol, que, inclusive, temos um outro fator que é fundamental, que são os games. Uhum. Então, hoje há uma descentralização da relação comercial dos clubes com as plataformas de game de futebol, que o torcedor brasileiro quer jogar com o ídolo do time dele, mas o time dele não está no jogo. E aí, o que ele tem que fazer? Jogar com o ídolo de fora do clube do Brasil. Então, isso é uma maré contra tudo isso que a gente falou aqui no podcast. Sim. E a terceira é o consumo. E a terceira é o universo das apostas. É um universo que a gente está relativamente dentro. Hoje eu trabalho com uma... Talvez não. A maior empresa do Brasil hoje de relevância é a Betano, a nossa cliente lá. A gente ativa muito contratos. Muitos produtos a gente que desenvolve toda a estratégia da marca de ativação. E, de fato, é uma realidade que vai crescer cada vez mais. O brasileiro ele é emotivo. Então, ele acaba, às vezes, ultrapassando o limite ali de possibilidades e entendimento do que é o certo e qual é o limite ali de usar isso como hobby e usar como investimento. Então, por isso que, inclusive, a própria Betano fez uma campanha belíssima agora com o Louco Abreu, que era o El Responsável, justamente mostrar que, cara, não é investimento. Isso é muito mais um hobby para você se divertir, para você brincar com seus amigos, do que você usar isso como plataforma de ficar rico de um dia para outro, porque não vai. Não vai. E as empresas sérias, isso é importante destacar, Thales, desculpa até me prolongar. As empresas sérias, as empresas grandes, estão fazendo um trabalho de mostrar exatamente que a plataforma esportiva ela não é uma plataforma de investimento financeiro. É uma plataforma de entretenimento e brincar. Sim. Tanto... e aí, só que, infelizmente, a gente tem outras empresas que usam da capacidade intelectual deficitária das pessoas para enganarem, persuadirem, fazer com que as pessoas façam investimentos acima do que poderiam. Mas é um tema que tenho bastante interesse também de discutir, porque esse mercado vai crescer muito. A gente vai continuar publicando, como eu disse no começo do programa, o resultado dessa imensa pesquisa, né, feita pelo Ipsos IPEC ao longo de agosto. Essa foi mais uma edição do Toque Passa, que é um oferecimento de 7 games. Vou agradecer então a Tati. Obrigado, Tati. Obrigada, participação especial aqui junto comigo. Valeu, Bernardo também. Thales, valeu. E Bernardo, brigadão mesmo. A gente consulta você aí para esses próximos resultados Obrigado também. pelo convite, parabenizar vocês pelo trabalho, pela pesquisa e dizer que projetos como esse, não só o podcast, falar sobre esse assunto e pesquisas como essa são fundamentais para o crescimento do nosso esporte. Terminar mandando um abraço para João Pedro Fragoso, quem eu substituí lá diretamente do Mar de Alagoas. Até a próxima, pessoal.